Eles são os ícones da estrada e a espinha dorsal das indústrias do transporte e da construção. De verdadeiras centrais de força a condomínios sobre rodas, são feitos e testados para durar. Hoje, em Maravilhas Modernas, caminhões. Maravilhas Modernas. Quando a situação fica difícil, contamos com um arsenal mundial de cavalos sobre rodas para enfrentar o desafio. Por mais sujo e difícil que seja o desafio, os caminhões vêm nos ajudar. Eles transportam nossas cargas mais perigosas, levam equipes militares e de emergência e contribuem nos maiores feitos da engenharia civil. Mas, acima de tudo, contamos com eles nas entregas. A rede de veículos que transporta bens e matérias-primas entre produtores e consumidores é a veia econômica de uma nação. Mais de 80% de toda a carga nos Estados Unidos é transportada por caminhões. As the economy grows, one of the things that takes off in parallel is truck driving. Because this is the way that most goods are transported across the United States. In fact, pretty much anything you can think of has been brought to you at some point by a truck. O caso de amor dos Estados Unidos com os caminhões tem mais de um século e continua forte. Esses veículos não simbolizam apenas o romance da estrada, mas também representam um símbolo de poder e durabilidade. Uma expressão representa esse espírito, feito como um caminhão Mack. Os caminhões Mack, hoje fabricados pela Volvo North America, evocam uma imagem de grande força e confiabilidade inabalável. A Volvo conta com 2 centros de testes, onde pesquisadores e engenheiros trabalham para garantir a reputação do Mack. A truck customer expects a tremendous amount, and they should. In 1 year's time, a heavy-duty truck can run twice as many miles as your average car or pickup trucks will in an overall lifetime. No centro de testes, cada componente é testado à exaustão para garantir que não falhe em funcionamento. With the accelerometers, we gather direct information for calculating force on the components and the systems within the truck. And we have strain gauges so that we can measure direct strain off the components and to be able to do stress analysis on these pieces. The cabling, as you see down the vehicle, will run into a data recording equipment so that we can take the real-time data later and extrapolate it and to be able to convert that electrical signal into direct measurements. Algumas máquinas parecem mais instrumentos de tortura do que equipamentos de engenharia. The cab bump test rig is used to evaluate the durability of the cab under severe impact type of loads. This is particularly important for vocational type of trucks. As they operate off-roads, you go through potholes, you go over rocks, bumps, various types of uneven terrain. Depois de realizados os testes, os caminhões passam por uma pista de 800 metros, onde somente os mais fortes sobrevivem. O objetivo é saber por quanto tempo eles são capazes de resistir às piores condições possíveis de rodagem. On the endurance test, each truck that we have is tested for 12 weeks, roughly, which simulates 1 million kilometers of actual road miles. We run the test 24/7 until the test is completed. Now we're going to do a high-speed lap at 24 miles an hour, run over the corrugations, and that's basically to check the front suspension. I can tell when something's not right, hear something, bad noise like a brake in the suspension or something, and I stop and check my vehicle to see what it was. As lições aprendidas no centro de testes garantem que os atuais caminhões estejam à altura da reputação de seus antecessores, que começaram a ser fabricados em 1905. A empresa conta com décadas de experiência para fazer caminhões para todos os usos.
Truck manufacturing is similar to automotive in that we have assembly lines, and that's where it ends. Henry Ford would roll over in his grave if he saw what was coming down our lines. Os primeiros fabricantes também ficariam surpresos ao ver robôs trabalhando lado a lado com os operários produzindo dezenas de caminhões todos os dias. A fábrica da Mack em Allentown, na Pensilvânia, ocupa 100 mil metros quadrados, o suficiente para abrigar 4 porta-aviões. Nela, há 3 linhas de produção de cabines, 2 de chassis e uma oficina de pintura. What we're looking at now is a frame. This is the bare bones truck, right before anything really major happens to it. What the frame is made up of, major components of the frame rails, cross members, and then you have your front and rear axle assemblies. Once these hit the line, we can do anything with these, and the truck can be 100 different variations on any set of rails like this. A partir desses quadros, podem ser feitos caminhões de lixo, de transporte ou betoneiras. A única coisa que todos têm em comum é o motor a diesel. Alguns deles produzem 600 cavalos de potência, o dobro de uma picape média. Cada motor pesa 1.400 quilos e sua montagem envolve um procedimento difícil até mesmo para os operários mais experientes. Em outra parte da fábrica é feita a montagem da cabine do caminhão. Após o trabalho inicial dos soldadores, robôs finalizam a tarefa, executando os procedimentos repetitivos do processo de soldagem. Em seguida, a cabine é colocada sobre o quadro e devidamente parafusada. A aparência familiar do caminhão começa a surgir. Right now we're at the end of our H-line in Macungie. On this line daily, we have about 27 trucks come offline. They come off about every 15 minutes. Across our second chassis assembly line, we run that at about 39 a day, and they'll come off every 9 minutes. So our overall rate between the two lines is 66 trucks a day. O produto final pode custar entre 60 e 130 mil dólares sem a carroceria. Uma vez finalizado, o caminhão está pronto para atender a qualquer necessidade do cliente. Mas a força e a confiabilidade dos caminhões modernos têm uma longa história de evolução. As of nuts and bolts. As far as the first truck in the world, there's some question about when that actually occurred. I think a lot has to do with what is the definition of a truck. There are records that indicate a French artillery captain by the name of Cuneau developed a steam-powered tractor used to hold heavy military cannons in 1769. Outros veículos a vapor foram criados e utilizados para puxar carroças e carruagens. No entanto, eles eram ineficientes e logo se tornaram novidades utilizadas pelos ricos. Em meados do século XIX, o cavalo ainda era a forma de transporte mais eficiente. No entanto, isso mudou com a invenção do motor de combustão interna em 1876. Nos anos seguintes, inventores e artesãos do mundo todo passaram a adotar esses novos motores. Em 1892, Charles Duryea fabricou o primeiro veículo a gasolina dos Estados Unidos. 6 anos depois, a Winton Motor Carriage Company de Cleveland anunciou o primeiro veículo de entrega comercial movido a gasolina. Na virada do século, as carrocerias de caminhões eram pouco mais do que carroças modificadas. Muitas tinham tração à corrente e algumas eram manobradas com um instrumento rudimentar chamado tiller. Além de tudo isso, as rodas consistiam de simples aros de metal revestidos com uma tira dura de borracha. The driver was asked to sit on a board, out in the weather, out in the rain, and deal with the elements. Driving an early truck was not a very comfortable experience. I think it's important to recognize that when trucks were first developed, that their focus was to haul freight, not necessarily provide driver comfort, and that's exactly what these vehicles did.
Para transportar carga, era preciso potência, algo que os primeiros motores a gasolina tinham dificuldade de oferecer. Os trens, por outro lado, tinham potência de sobra para continuar seu reinado no transporte de longa distância. No entanto, os concorrentes diretos dos caminhões a gasolina eram os caminhões movidos a vapor ou a eletricidade. When the truck was initially being developed, the very first trucks, it was not a foregone conclusion that they would be gasoline and then later diesel powered. So there were electric trucks and steam trucks, and one of the problems of the early steam vehicles is that they were, built like a locomotive. They had boilers and they required multiple operators sometimes. You had to have a fuel source and you had to keep it full of water or it would explode. Os caminhões elétricos estavam à frente de seu tempo, mas carregavam o fardo de enormes baterias. Well, the same problems that we've had in the last 20 years trying to develop an exclusively electric car. The electric trucks had mammoth batteries, and recall this is the battery technology of the early 20th century, giant lead batteries with lots of acid. Their upshot was that they were quiet, but for over-the-road use and general use, they just couldn't go very far without having to be recharged. No entanto, para muitos consumidores da época, a escolha não era entre gasolina ou eletricidade, mas entre carro ou cavalo. Eventually it became very clear that gasoline-powered trucks are cheaper to operate than horses and wagons. You can park a truck for 2 or 3 days, you don't need to feed it, you don't need to watch it, it doesn't get a cold, it doesn't get sick, it doesn't die. It does need repair, but it was just cheaper in the long run than horses and wagons. Embora carroças puxadas por cavalos não pudessem competir com veículos movidos a gasolina, seus condutores não iriam desistir sem lutar. And one of the ways that the Teamsters would try to get a leg up is by backing their wagons with the horses into the radiator of trucks. That was a way to disarm the truck because that was a very delicate part of the truck at the time. Embora pesados, lentos e rudimentares, os caminhões chegaram para ficar. Nos anos seguintes, foi desenvolvida uma nova frota de veículos que iria revolucionar a indústria. Em 1919, um comboio de caminhões militares levou 62 dias para ir de Washington a São Francisco por causa de estradas ruins e de problemas mecânicos. Voltaremos a seguir com caminhões em maravilhas modernas. Abram caminho para esses gigantes transportadores de terra com mais de 2 andares de altura. Para chegar à cabine, o motorista precisa subir por uma escada na frente do veículo. De dentro dela, ele pode literalmente mover montanhas. Caminhões como esses são capazes de transportar 320 toneladas de terra. Totalmente carregado, seu peso chega a quase 500 toneladas. Toda a carga é suportada somente pelos pneus. Feito com compostos especiais de borracha e material sintético, o pneu é uma maravilha por si só. Ele tem 3,80 metros de altura e pesa 5 toneladas. Os caminhões atuais, independente do tamanho, devem sua existência aos pneus que usam. E embora os pneus modernos sejam feitos para resistir às piores condições de rodagem, estouros acontecem. E são provocados por detritos na estrada ou excesso de atrito e calor. Os melhores pneus atuam bem não somente quando estão cheios, mas também quando estão furados. Um exemplo é o novo super pneu da Michelin. The construction of the tire is such that when you have a blowout, and we've done this with dynamite on the tires, basically plastic explosive, you can see that it'll just sit right down, the truck will come to a safe stop. Mas o mais controlável de todos os estouros é aquele que podemos antever. A equipe de engenharia da Volvo está desenvolvendo um novo sistema de monitoramento que permitirá ao motorista saber como estão os pneus. With these devices, we know the pressure in this tire even going down the road. If a driver were to pick up a nail, that's not going to get better, it only gets worse. So the driver is notified in the cab, you have a leak in this tire. But at the same time he's getting that signal, we can broadcast that signal through satellite and go to a service, third-party service or the fleet itself, and say, okay, this driver needs this tire, he's in this truck, we know where he is, we know where he's going.
O novo sistema permite maior economia de tempo, uma vez que um novo pneu pode estar disponível em determinado local antes mesmo que o pneu com problemas fure. Um século atrás, os primeiros caminhões tinham pneus que não furavam, mas essa era a única vantagem. The first trucks mostly used solid rubber tires. And this was fine as long as the top speeds were limited to about 10 miles an hour, and that was good for city use. If you went out on dirt roads of the country, you had very poor traction with these kinds of tires, no tread or anything. No século XIX, pneus com ar ou pneumáticos eram usados em bicicletas e nos primeiros veículos de passageiros, mas não eram adequados para caminhões. Um caminhão com pneus de borracha maciça podia levar toda a carga que o motorista quisesse pôr, mas os primeiros pneus com ar explodiam com tanto peso. Mesmo com o avanço da tecnologia dos pneus, muitos continuavam céticos quanto à durabilidade dos pneumáticos. They had a good product, but the public was not convinced because many of the companies that had large trucks and large heavy freight had never had any problems with the solid tire on the rim, and the wood spoke. It was just a well-worked horse. So why should they buy these new rubber tires? Apesar dos problemas, os caminhões ganhavam espaço. No início da Primeira Guerra, França e Inglaterra encomendaram caminhões junto a fábricas americanas como FWD e White Motors. Muito antes da chegada de soldados, os caminhões americanos já estavam nos campos de batalha da Europa. These trucks were shipped overseas. Turned out the trucks weren't too good using in the front lines because they were bogged down in the mud of the trenches, but they were wonderful behind the lines for shipping supplies up to the soldiers in the front lines. Lendas nasceram. O Mack modelo AC com nariz achatado e famoso pela confiabilidade foi apelidado de Bulldog pelos soldados britânicos. O apelido pegou e mais tarde se tornou marca registrada da empresa. Longe dos campos de batalha da Europa, o exército americano logo passou a usar caminhões. Em março de 1916, soldados sob o comando do general John Pershing atravessaram a fronteira em perseguição a Pancho Villa, que havia atacado Columbus no Novo México. A unidade contava com 550 caminhões. Infelizmente, o exército não havia treinado motoristas ou mecânicos e foi obrigado a contratar civis. Para piorar a situação, diferentes fabricantes haviam produzido 128 modelos diferentes de caminhões. O suprimento de peças não intercambiáveis era quase impossível. Mesmo assim, Pershing reconheceu o benefício potencial de caminhões militares. In 1917, he already had learned a valuable lesson in Mexico, and he immediately went to Washington and to the Bureau of Standards and said, hey, we have to come up with a standardized truck because the problems we had in Mexico we can't repeat in Europe. Em 1917, quando enviou os soldados à Europa, o exército americano encomendou 100 mil caminhões. O governo contratou mais de 200 empresas para fabricar os veículos, mas como o problema de peças intercambiáveis não havia sido solucionado, o desastre era iminente. Algo precisava ser feito. The Army called together several of the heavy-duty truck manufacturers and engine manufacturers, transmission suppliers, to come up with a standard truck design that they could all build at the same time and parts would be interchangeable. And this was officially called the standard Type B, but it's generally referred to as the Liberty truck. World War I was a very significant event as far as the development of the trucking industry is concerned. If we simply look at the numbers, in approximately 1908 there were 4,000 trucks in use in the United States. Before World War I it had grown to 300,000, and after World War I it had exploded to over 1 million trucks. The trucks were able to prove themselves to the American public that they were capable of carrying heavy loads under very difficult conditions.
As empresas americanas se apressaram para lucrar com a nova aceitação dos caminhões. A companhia de pneus Goodyear finalmente pôde começar a vender pneumáticos ao público em geral. Em 1918, para mostrar a superioridade de seus produtos, a Goodyear equipou 7 caminhões com os novos pneus e eles passaram a circular pelo país. Os pneumáticos permitiam maior velocidade e maior tração em estradas de terra. Isso era fundamental nas estradas americanas, ainda pouco desenvolvidas. As estradas que ligavam cidades e estados eram pouco mais do que trilhas de terra quando existiam. Os caminhões frequentemente saíam fora da estrada ou caíam em pontes que eram feitas para suportar o tráfego de cavalos. Road conditions and tires are what limited the sizes of the trucks as they grew. I think the truck technology was outrunning ahead of the road conditions in this country. Mesmo assim, os caminhões ganhavam em potência e confiabilidade e a economia crescente do pós-guerra estava pronta para utilizá-los. So after the war, there was a pent-up demand for goods in the country, a poor transportation system, and thousands of soldiers coming back with the idea, I'm going to start a truck line. Mas um fabricante de veículos não participava deste processo. Henry Ford não achava necessário fabricar caminhões. Ele estava preocupado com a produção em massa e em vender seu modelo T a um preço baixo. Outra linha de veículos somente atrapalharia. Fabricantes de carroças, carpinteiros, ferreiros e outros fabricantes de caminhões ganhavam um bom dinheiro transformando os modelos T em caminhonetes. Enquanto alguns gigantes da indústria relutavam, outros viam grande potencial de lucro. Em 1900, a companhia Firestone, que competia com a Goodyear para fornecer pneus aos carros americanos, abriu uma fábrica em Akron, Ohio. A empresa fez fortuna vendendo pneus para a Ford e outros fabricantes. Em 1919, a Firestone iniciou uma campanha para promover o transporte rodoviário de longa distância. Ao mesmo tempo que os caminhões ganhavam um espaço que antes era dos trens, o avanço tecnológico deu um incentivo maior à indústria. Prior to the 1920s, the engines that were found in trucks were 2-cylinders and 4-cylinders, gas-powered with limited horsepower. With the need to carry heavier loads over improved roads, there was a need to have more powerful engines. We started seeing a movement from 4-cylinder engines to inline 6-cylinder engines, which is pretty much the standard in today's heavy-duty trucks. Os veículos começaram a aparecer com os caminhões modernos, com cabine fechada para o motorista e a carga levada em uma carroceria fechada, em vez de ser presa ao corpo do veículo. Em 1927, o número de caminhões havia chegado a 3 milhões e a demanda crescia a cada dia. Inúmeros fabricantes atendiam às encomendas, mas os bons tempos estavam prestes a acabar em face da Grande Depressão econômica. When the market crashed and the demand for trucks ceased, most of them weren't in the financial position to weather the storm that followed. No entanto, algumas empresas lucraram apesar da depressão econômica. Obras públicas como a construção de estradas e da represa Hoover dependiam de caminhões potentes para transportar toneladas de terra e equipamentos. Empresas como Kenworth Sterling e Mack continuaram fortes e acompanhando a tecnologia. O engenheiro alemão Rudolf Diesel revolucionou a indústria ao inventar um motor que ainda hoje tem seu nome. Diesel's idea of using the compression of the engine to cause the explosion of the fuel was the turning point in the development of the so-called diesel internal combustion engine. Diferente dos modelos a gasolina, os motores a diesel não dependem de uma faísca para inflamar o combustível. Em vez disso, o motor comprime a mistura do diesel com tanta força que o combustível se desestabiliza e entra em combustão devido à alta pressão na câmara. A explosão é muito maior do que no motor a gasolina. Com isso, o diesel produz mais potência. No entanto, todas as peças do motor precisam ser maiores e mais fortes para resistir ao esforço. Esse aumento de potência levou a um crescimento da indústria.
No entanto, a produção dos motores maiores tinha custo mais alto. Alguns anos se passariam até que se tornasse equipamento padrão. Com o início da Segunda Guerra, fabricantes como Mack e General Motors passaram a fabricar exclusivamente caminhões militares. O modelo adotado pelo Exército tinha eixo duplo e pesava 2,5 toneladas e serviu para transportar soldados e suprimentos na Europa, África e nas ilhas do Pacífico. Ao fim da guerra, as fábricas americanas tinham fabricado 2.600.887 caminhões utilizados no exterior. Nos anos 50, um novo sistema de estradas e uma economia em crescimento deram início à era de ouro dos caminhões. Em 1931, o inventor Classic Cummins viajou de costa a costa em um caminhão com motor Cummins a diesel, gastando apenas $11,22 em combustível. Voltaremos a seguir com caminhões em maravilhas modernas. A história dos alimentos. O pão. As primeiras referências ao pão remontam à Babilônia e ao Egito Antigo. Os gregos também foram esmerados padeiros. A deusa Deméter, protetora da nutrição, era imaginada carregando uma longa cabeleira de espigas de trigo. Exatamente como sua equivalente romana, a deusa Ceres. Após a invenção do moinho de vento na Idade Média, a fabricação e a distribuição do pão alcançaram nível industrial, permitindo o surgimento do comércio do produto. Assim, nasceram as primeiras padarias. Hoje em dia, o pão é oferecido ao consumidor em centenas de formas e sabores distintos, e continua sendo o símbolo do bem-estar geral de uma população. A estrada aberta, ondas de calor escaldante se erguem de incontáveis quilômetros de asfalto. Um motorista solitário conduz um caminhão de 18 rodas. Os fabricantes de caminhões querem acabar de vez com essa imagem da vida monótona de um caminhoneiro. As maiores empresas vão a extremos para projetar caminhões com todo o conforto. As cabines atuais são luxuosas e modernas. This is a 77-inch sleeper, which is one of the largest production sleepers in the industry. This sleeper features a lot of amenities that make this a very comfortable home environment for the driver. Nice upper bunk with an innerspring mattress. The lower bunk also features a workstation, which is a nice area for dining or working at the end of the day. So all in all, the driver has a lot of place to store items, a very comfortable place to stay at night. Embora tal aspecto seja comum hoje em dia, nos anos 40, o conforto do motorista não fazia parte da lista de prioridades. Após a Segunda Guerra Mundial, o principal objetivo era atender à demanda. Os caminhões começaram a viajar cada vez mais rápido e mais longe do que nunca. Eles enfrentavam com facilidade o terreno plano da região leste dos Estados Unidos. Mas as montanhas do oeste eram uma outra história. The 275 horsepower supercharged Cummins in this 1955 Kenworth was one of the most powerful diesel engines available at the time. On long grades and steep hills, some of the lesser horsepower trucks, 150 and 200 horsepower trucks, you'd practically be counting the lug nuts as they rotated around. You could walk beside the truck. It would crawl up the hill so slowly. Alguns fabricantes de caminhões tentavam facilitar a vida no oeste. Os donos da transportadora Consolidated Freight de Utah acreditavam que o sucesso estava em carrocerias mais leves e maior espaço para as mercadorias. Como nenhuma fábrica atendia a essas necessidades, eles decidiram fabricar os próprios veículos. Nasceu assim a Freightliner.
e se tornou referência na costa oeste. No entanto, o desenvolvimento de empresas com tecnologia de ponta era limitado pelas condições das estradas no país. The highway system is the partner with trucks in trucking. And early roads were just impassable at times. Mud ruts passed for roads. And if you couldn't get through, the freight couldn't get through. And it's been a gradual process of roads being improved to improve our national transportation system. Em 1956, o presidente Eisenhower autorizou a criação de um sistema rodoviário interestadual com 66 mil quilômetros de estradas. Inicialmente projetado para acomodar comboios de equipamentos militares, o sistema era ideal para veículos comerciais de grande porte. And a lot more thought was put into on-ramps, off-ramps, overpasses, bridges, that sort of thing, just to make sure that trucks could effectively and safely carry their loads. A era de ouro dos caminhões estava a todo vapor. Melhores estradas e caminhões mais potentes permitiram à indústria a entrega de quase tudo em qualquer lugar rapidamente e com custos baixos. Pela primeira vez, os caminhões superaram os trens no transporte de mercadorias. Em meados dos anos 60, mais de 13 milhões de veículos comerciais estavam circulando pelas estradas americanas. Muitos levavam a mais moderna tecnologia e carrocerias mais leves de alumínio e fibra de vidro. Nos anos 70, alterações nos projetos dos motores passaram a ganhar importância com a crise dos combustíveis. Atualmente, a maioria dos grandes caminhões tem 12 marchas, 10 à frente e 2 à ré. Voltaremos a seguir com caminhões em maravilhas modernas. Eles são os reis da estrada, no comando de uma máquina de 40 toneladas, se movendo a 100 km por hora, ao longo de infindáveis faixas de asfalto. Mas mesmo os melhores motoristas são vulneráveis aos riscos da estrada. Nenhuma empresa pensa mais na segurança do motorista do que a Volvo. A empresa construiu sua reputação fabricando veículos confiáveis e seguros, incluindo caminhões. No Centro de Testes de Segurança da Volvo na Suécia, diversos tipos de impactos são simulados em nome da segurança. Os veículos são testados para se avaliar a vulnerabilidade do motorista e se buscar formas de melhorar o projeto dos caminhões de um modo geral. One of the driver's concerns that we have to address is what happens with that engine that's directly in front of you in an accident. So we've designed that engine to move down and underneath the cab, thereby allowing the driver to safely exit the vehicle when the accident is completed. Atualmente, 50% dos casos de morte de caminhoneiros nos Estados Unidos envolvem capotamento. Para testar a integridade das cabines, pesos com 1 tonelada métrica são jogados contra colunas de apoio na parte traseira para simular as forças exercidas durante um acidente. Os testes permitem melhorias no projeto da cabine. O conhecimento adquirido por meio de pesquisas é refletido no número de vidas salvas. O número de casos fatais entre os caminhoneiros caiu cerca de 50% nos últimos 20 anos. Outro aspecto fundamental na segurança de caminhões é a prevenção de acidentes. Sistemas anti-travamento dos freios, ou ABS, foram aperfeiçoados com a implantação de monitoramento por computador, ajudando a parar os veículos rapidamente e com segurança. When you think about the size of a tractor trailer, you don't realize sometimes that the most critical part of that tractor is this right here, where it hits the road. And that's where braking comes in. You might be surprised to realize just how fast these trucks can actually stop. They have a very advanced braking system. The Volvo features ABS with traction control. We also have a new innovation for vehicle stability. The system works with the ABS system and traction control and looks at situations where the driver might be approaching an unsafe
event. There are sensors in the vehicle that see what's happening, as well as looking at what the driver is doing with the steering wheel, the throttle, and the brake. And if needed, will apply more braking, take throttle away, so that the driver can continue that maneuver safely. A busca por caminhões mais seguros é um processo contínuo. Nos anos 60 foi criado o que passou a ser chamado de freio Jake. Ele utiliza o próprio motor para controlar a velocidade do caminhão em uma descida. Normalmente, os pistões trabalham para comprimir ar e combustível, provocando a explosão que movimenta o veículo. O freio Jake reduz a potência do motor, abrindo a válvula de exaustão, permitindo a saída do ar comprimido. Eles são os ícones da estrada e a espinha dorsal das indústrias do transporte e da construção. De verdadeiras centrais de força a condomínios sobre rodas, são feitos e testados para durar. Hoje, em Maravilhas Modernas, caminhões. Maravilhas Modernas. Quando a situação fica difícil, contamos com um arsenal mundial de cavalos sobre rodas para enfrentar o desafio. Por mais sujo e difícil que seja o desafio, os caminhões vêm nos ajudar. Eles transportam nossas cargas mais perigosas, levam equipes militares e de emergência e contribuem nos maiores feitos da engenharia civil. Mas, acima de tudo, contamos com eles nas entregas. A rede de way to be able to meet those regulations was the addition of electronics to control the fuel system and in essence control the operation of our engines. Os motores atuais com controle eletrônico utilizam quantidades enormes de torque e potência para levar cargas de até 36 toneladas. This 16-liter engine puts out 625 horsepower and 2,250 foot-pounds of torque. And torque is what gets something moving off the line. It gets the load moving to highway speed. It also allows the truck to maintain that speed going up a grade. And maintaining that speed is what allows the driver to get the load to the destination quicker. Embora os avanços mais importantes no projeto de caminhões fiquem sob o capô, outras inovações são bem visíveis. The Volvo VT880 really brings together a blend of aerodynamics. For example, you see that in the headlamp assembly, which is designed to keep air moving very smoothly over the surface. But it also brings in that beefy, muscular look that owner-operators want, the large forward hood. So it's a very effective blend to give the look and still provide maximum aerodynamics. Aerodynamics means fuel economy. Fuel economy means profitability. A lucrativa indústria de caminhões está investindo em sistemas controlados por computador para evitar colisões e tecnologia de direção sem motorista para ajudar a fabricar o caminhão do futuro. Atualmente, motoristas de caminhão de transporte de curta distância perdem um tempo valioso esperando em média 33 horas por semana enquanto a mercadoria é carregada e descarregada. Voltaremos a seguir com Caminhões em Maravilhas Modernas. O desenvolvimento tecnológico dos caminhões provocou o aumento de nossa dependência desses veículos. A vida moderna gira em torno de um fluxo constante de bens e matérias-primas entregues no mundo todo. O rastreamento de milhões de caminhões em nossas estradas tornou-se uma necessidade vital. A Qualcomm, baseada em San Diego, rastreia 335 mil caminhões no mundo todo e recebe milhões de mensagens e relatórios de posição todos os dias. O centro de gerenciamento recebe as mensagens, juntamente com a localização do caminhão, por meio de satélites de posicionamento global.
O horário e o local de entrega é então transmitido à transportadora, evitando filas e reduzindo o tempo de carga e descarga. Em uma tentativa de maximizar a eficiência, dispõe de diversas inovações na manutenção de caminhões. Sensores de bordo monitoram freio, motor, suspensão e outros componentes vitais do veículo. We can take that type of information and through satellite or cellular communications, feed that information from the truck back to the maintenance repair manager back at the home base. So long before the truck and the driver are stranded along the road, we have the capability to be able to forecast that in the next weeks, the next month, a particular system or a particular part is going to need service or is going to need repair. Então, qual é o próximo passo no projeto de caminhões? A Volvo está testando novas tecnologias usando este veículo como laboratório ambulante. The Advanced Engineering Department within Volvo builds these things for the purpose of evaluating technologies and getting customer feedback as to whether a particular technology is worth pursuing to take to production or not. Atualmente, os pesquisadores estão testando um sistema de comunicação sem fio que poderá evitar que caminhoneiros percam tempo em postos de inspeção. The purpose is this truck will inspect itself with electronic sensors, and then as we approach a weigh station, as a for instance, then this truck will tell the weigh station, I'm okay. And the weigh station will say, this truck's okay, gets a green light, the trucker goes right on past without having to stop. There's 2-some million inspections every year, and this truck that will inspect itself and broadcast that inspection. A nova geração de caminhões, além da autoinspeção, será capaz de ajudar o motorista a ver o que normalmente não é visível. In any truck this size, there is an area that's commonly called the blind spot. That blind spot is a dangerous place for a small vehicle, such as a small passenger car, to drive because the driver cannot see him. So, in an attempt to try to get visibility of that blind spot, we've added this camera here. If I turn on my right turn signal, there's our audio man. I can't see him from where I'm sitting, but I can see him very clearly from that blind spot camera. O radar dianteiro é outro equipamento utilizado atualmente para ajudar os motoristas a evitarem colisões. Quando o tempo de reação é prejudicado por um dia todo na estrada, ele ajuda o profissional a desviar de carros lentos ou que fazem manobras bruscas. Doppler radar, similar to what your local weatherman may show, senses speed rather than just the image. If a vehicle pulls directly in front of the truck, this allows the computer then to calculate what is the safe following distance. The vehicle will automatically slow down to maintain that safe following distance. Once that traffic clears, the vehicle will resume the previous set speed. A tecnologia moderna tornou o trabalho do profissional mais fácil e seguro, mas os caminhões do futuro poderão dispensar totalmente o motorista. Estes protótipos estão sendo desenvolvidos pela Daimler Chrysler. O primeiro caminhão é operado de modo convencional e o segundo é eletronicamente ligado ao primeiro. Nesta versão moderna de Siga o Líder, uma câmera infravermelho no segundo caminhão acompanha um alvo pintado na traseira do primeiro. O segundo veículo manobra sozinho com a informação fornecida pelo líder. Recentemente, o Pentágono vem desenvolvendo veículos não tripulados com o único objetivo de poupar vidas. Historicamente, comboios de suprimentos costumam estar entre os alvos militares mais vulneráveis. Os estrategistas esperam que caminhões não tripulados poupem os soldados da realização desta perigosa tarefa. O Terra Max é uma máquina pensante que dá um novo significado ao termo inteligência militar. Equipado com um sistema autônomo de orientação, o Terra Max é capaz de identificar obstáculos e então decidir por dar a volta ou passar por cima sem qualquer interferência humana.
Veículos não tripulados são os verdadeiros caminhões do futuro. Na sociedade atual, caminhões podem parecer coisas do passado, mas sua capacidade de lidar com todo o tipo de carga e entregar mercadorias em qualquer lugar os torna parte integrante da vida moderna. And that means we'll always have a need for smarter, more capable, more fuel-efficient trucks and smarter, more capable drivers. We will see this continue into the future, that marrying of technology and skill and beauty to bring your goods to your door. Nosso caso de amor com os veículos mais fortes do mundo continua viva. Uma fusão permanente de homem, máquina e estrada. That we have is tested for 12 weeks, roughly, which simulates 1 million kilometers of actual road miles. We run the test 24/7 until the test is completed. Now we're going to do a high-speed lap at 24 miles an hour, run over the corrugations, and that's basically check the front suspension. I can tell when something's not right, hear something, bad noise like a brake in the suspension or something, and I stop and check my vehicle to see what it was. As lições aprendidas no centro de testes garantem que os atuais caminhões estejam à altura da reputação de seus antecessores, que começaram a ser fabricados em 1905. A empresa conta com décadas de experiência para fazer caminhões para todos os usos. Truck manufacturing is similar to automotive in that we have assembly lines, and that's where it ends. Henry Ford would roll over in his grave if he saw what was coming down our lines. Os primeiros fabricantes também ficariam surpresos ao ver robôs trabalhando lado a lado com os operários produzindo dezenas de caminhões todos os dias. A fábrica da Mack em Allentown, na Pensilvânia, ocupa 100 mil metros quadrados, o suficiente para abrigar 4 portada por caminhões. As the economy grows, one of the things that takes off in parallel is truck driving. Because this is the way that most goods are transported across the United States. In fact, pretty much anything you can think of has been brought to you at some point by a truck. O caso de amor dos Estados Unidos com os caminhões tem mais de 1 século e continua forte. Esses veículos não simbolizam apenas o romance da estrada, mas também representam um símbolo de poder e durabilidade. Uma expressão representa esse espírito, feito como um caminhão Mack. Os caminhões Mack, hoje fabricados pela Volvo North America, evocam uma imagem de grande força e confiabilidade inabalável. A Volvo conta com 2 centros de testes, onde pesquisadores e engenheiros trabalham para garantir a reputação do Mack. A truck customer expects a tremendous amount, and they should. In 1 year's time, a heavy-duty truck can run twice as many miles as your average car or pickup trucks will in an overall lifetime. No centro de testes, cada componente é testado à exaustão para garantir que não falhe em funcionamento. Eles são os ícones da estrada e a espinha dorsal das indústrias do transporte e da construção. De verdadeiras centrais de força a condomínios sobre rodas, são feitos e testados para durar. Hoje, em Maravilhas Modernas, caminhões. Maravilhas Modernas. Quando a situação fica difícil, contamos com um arsenal mundial de cavalos sobre rodas para enfrentar o desafio. Por mais sujo e difícil que seja o desafio, os caminhões vêm nos ajudar.
Eles transportam nossas cargas mais perigosas, levam equipes militares e de emergência e contribuem nos maiores feitos da engenharia civil. Mas, acima de tudo, contamos com eles nas entregas. A rede de veículos que transporta bens e matérias-primas entre produtores e consumidores é a veia econômica de uma nação. Mais de 80% de toda a carga nos Estados Unidos é transportada. With the accelerometers, we gather direct information for calculating force on the components and the systems within the truck, and we have strain gauges so that we can measure direct strain off the components and to be able to do stress analysis on these pieces. The cabling, as you see down the vehicle, will run into a data recording equipment so that we can take the real-time data later and extrapolate it and to be able to convert that electrical signal into direct measurements. Algumas máquinas parecem mais instrumentos de tortura do que equipamentos de engenharia. The cab bump test rig is used to evaluate the durability of the cab under severe impact type of loads. This is particularly important for vocational type of trucks. As they operate off-roads, you go through potholes, you go over rocks, bumps, various types of uneven terrain. Depois de realizados os testes, os caminhões passam por uma pista de 800 metros, onde somente os mais fortes sobrevivem. O objetivo é saber por quanto tempo eles são capazes de resistir às piores condições possíveis de rodagem. On the endurance test, each truck 4 porta-aviões. Nela, há 3 linhas de produção de cabines, 2 de chassis e uma oficina de pintura. What we're looking at now is a frame. This is the bare bones truck right before anything really major happens to it. What the frame is made up of, major components of the frame rails, cross members, and then you have your front and rear axle assemblies. Once these hit the line, we can do anything with these, and the truck can be 100 different variations on any set of rails like this. A partir desses quadros, podem ser feitos caminhões de lixo, de transporte ou betoneiras. A única coisa que todos têm em comum é o motor a diesel. Alguns deles produzem 600 cavalos de potência, o dobro de uma picape média. Cada motor pesa 1.400 quilos e sua montagem envolve um procedimento difícil até mesmo para os operários mais experientes. Em outra parte da fábrica é feita a montagem da cabine do caminhão. Após o trabalho inicial do soldador,